Bispa Neuza, pastor Samuel, pastor Enoque, pastor Eliseu, a diretoria aqui da Assembleia de Deus do Campo de Campinas, que tem me recebido de uma maneira que eu não poderia expressar. Que Deus vos abençoe, muito obrigado pelo carinho. Eu também não poderia deixar de agradecer alguns que foram canal de Deus para eu estar aqui. Eu sou do Rio de Janeiro e eu quero mandar aqui um abraço e a minha gratidão ao meu pastor lá no Rio de Janeiro, que é o pastor Júlio César Silva. Ele foi o canal de Deus para um ano e pouco atrás. Eu fiquei muito doente e ele me estendeu a mão, me ajudou muito e foi o canal de Deus para eu estar aqui. Que Deus abençoe a todo o povo lá da Tijuca e o pastor Júlio. E também o pastor Massivon e a pastora Marília, que hoje eu os chamo carinhosamente de pai e mãe. Eu moro com eles hoje. E a toda a minha família que está lá no Rio de Janeiro me assistindo, já me mandaram mensagem. Falaram que estão vendo. Deus abençoe a todos, obrigado a todos aqueles que eu deixei de falar. Jales, meu amigo, prazer em revê-lo. Parabéns pela consagração. Deus abençoe a todos. Livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 27. Todos que puderem, por gentileza, me acompanhem na leitura. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 27. Todos acharam? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós podemos ler em uma só voz? Eu vou contar de 1 a 3 e a igreja está cheia, bonita. Vamos ler em uníssono? Vamos. 1, 2, 3. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Mateus 24, 27. É uma expressão clara, categórica, enfática, de tudo aquilo que é o princípio maior nosso e da igreja: arrebatamento. É uma verdade que é muito dita, mas nem sempre lembrada. Toda informação que é professada, produzida, dita, ela precisa ser analisada. Nesse caso, a informação dita aqui no texto é dita pelo próprio Cristo. Quem está afirmando e comparando é Jesus. Jesus faz uma comparação de algo que nós conhecemos apenas dos relatos que se tem, porque é um evento que nunca houve e não haverá dois, será um momento único, ímpar. E Jesus então faz uma comparação de algo que é visível, é real, um evento meteorológico que acontece sempre, todos os anos, para que quem fique ou quem esteja na terra e quem conviva e que tenha acesso à palavra, às escrituras, conseguisse mensurar aquilo que o próprio Cristo estava querendo dizer. Eu quero tentar, de forma muito rápida e muito básica, dissecar esse conhecimento aqui com você. Todos nós já participamos de um dia de chuva, um dia chuvoso, um dia em que a gente foi surpreendido por um barulho que rompe os céus e de repente de uma janela na rua, de dentro do carro, esse barulho às vezes nos assusta, nos dá um sinal e é o sinal de que virá uma grande chuva. Há pouco tempo nós tivemos
um evento catastrófico nos Estados Unidos. E como um relâmpago, um raio, um trovão, muitas vezes a gente não sabe nem discernir e muito menos classificar aquilo que nós estamos ouvindo ou vendo. Mas existe um padrão sistêmico, racional, lógico, e é uma construção, uma evolução até que se chegue naquilo que Jesus disse. Jesus não haveria de comparar a sua vinda com algo simples e muito menos deixaria isso no ar, visto que toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia aponta, fala e quer nos preparar para esse fatídico dia. Jesus então vai fazer a sua comparação da sua vinda a esse evento. Basicamente, a gente pode dividir o relâmpago em 3 estágios, e eu quero tentar falar dos 3 aqui para vocês essa noite. O primeiro deles é o raio. O raio é o primeiro estágio da formação daquilo que Jesus disse e compara a sua vinda. E para que a gente entenda o todo, a construção do relâmpago, para assemelhar aquilo que Cristo disse, a gente precisa entender a construção do processo. Então, em primeiro ponto, ou a priori, a gente vai ver o que é o raio e por que é que Jesus compara. O segundo estágio é o trovão, e a conjunção ou a soma desses fatores dá o relâmpago, que é propriamente dito que Jesus comparou. Então eu vou falar do raio, vou falar do trovão, e a gente vai juntar isso tudo para entender o que é o relâmpago. O primeiro ponto é o raio. O que é o raio? É a forma que se constrói dentro de uma nuvem. Eu não sei se você já teve o privilégio de viajar de avião, mas daqui de baixo, nuvem, a gente tem uma ideia de que será algo diferente, algo espetacular. Quando a gente corta as nuvens dentro de um avião, a gente percebe que não é nada diferente daquilo que a gente vê daqui de baixo. Também, se a gente subir acima das nuvens, a gente vai perceber que a visão não é diferente daquilo que nós vemos daqui de baixo. A questão é que de fora, passando por dentro ou por cima das nuvens, não dá para se ter a ideia de fato daquilo que acontece dentro da nuvem, porque para entender o que acontece dentro da nuvem, eu preciso fazer parte dela. O escritor aos Hebreus, por exemplo, no capítulo de número 12, versículo de número 1, vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A Bíblia vai comparar e relatar isso, ou firmar essa comparação com o mundo. Dentro da nuvem, existe a mesma essência. E para ficar mais fácil, e eu sei que eu estou pregando para uma igreja inteligente, a gente vai dissecar um pouco mais. H2O, 2 moléculas de hidrogênio, 1 de oxigênio. A mesma essência. Dentro da nuvem, em 3 estágios ou estruturas diferentes: líquido, sólido ou gasoso. Então eu tenho mesma essência, com estruturas diferentes: sólido, líquido ou gasoso. Na estrutura sólida, eu tenho moléculas que estão juntas e vibram juntas. Na estrutura líquida, eu tenho moléculas que estão juntas, rumando para a mesma direção, porém, elas não estão agrupadas. Elas só estão juntas porque rumam para a mesma direção. E eu tenho o estado gasoso, é quando as moléculas estão de forma desordenada e não estão juntas. Se você perceber numa panela fervendo, você passa a mão por cima da panela e aquele vapor se dissipa. Se você estiver numa água corrente, por exemplo, num rio ou num chuveiro, numa torneira, você consegue desviar a água e até separar, as gotas vão cada uma para um lado. Mas se você pegar um gelo na sua geladeira, você percebe que ali está junto, até que se derreta. Você não tem como separar o gelo está ali, ele é consistente, ele é firme, ele é sólido. E dentro da nuvem existe isso, são elementos com a mesma essência, mas com estruturas diferentes. Quando você pensa em igreja, você percebe que dentro da igreja, todos são crentes. Mas dentro da igreja existem pessoas com estruturas diferentes. Alguns não têm tanta estrutura, outros só estão juntos enquanto rumam para a mesma direção. Pastor, me dá um exemplo para eu entender. Vou te dar um exemplo. Judas é um escriba,
E como todo escriba, Judas sabe que por servir a alguém que tem uma promessa, e a promessa é de ser rei, Judas sabe que ele não tem filhos, ele não tem herdeiros. Se Judas é um escriba, ele sabe que Jesus, estando no trono, sendo rei, ele terá uma posição como um príncipe, porque ele é um escriba. O seu ensinamento, a sua cultura é diferente dos outros discípulos. Judas sabe também que ao estar junto com Jesus, lhe propiciará chegar no lugar que ele deseja. Mas há um dado momento em que Jesus começa a mostrar que o discurso não era para uma vida terrena. Jesus não estaria no reino ou num trono em Jerusalém. Jesus começa a dizer que aquele que deseja ser o maior, que fosse o menor, que ele não estava ali para revogar leis, mas para cumpri-las. Jesus vem com um discurso de que nós devemos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Jesus vem com um discurso de não contrariedade, mas mostrando que o seu reino não era para ali, não era para agora. A partir desse momento, Judas entende que ao estar ao lado de Jesus, não o leva para o lugar que ele desejava. Então ele percebe, eu preciso mudar de direção, porque estando nessa direção, eu não vou chegar aonde eu desejo. É quando então Judas vai vender ou trair a Jesus, para que ele estivesse mais próximo do império, galgando uma posição, dinheiro. E assim, Judas então passa a estar ao lado de quem poderia lhe propiciar aquilo que ele desejava. E de fato é assim. Não só existem pessoas que não estão junto conosco e trabalham de forma desordenada, como existem muitas pessoas que só vão fazer parte da nossa vida enquanto elas estiverem rumando ou nós possamos levá-la para a direção que elas desejam. A partir do momento que elas entendem que estar conosco não as leva para o lugar que elas desejam, elas se afastam. E isso acontece muito, como existem muitas pessoas que só servem a Cristo enquanto Ele pode dar aquilo que elas desejam. A partir do momento que o discurso do Evangelho não dá ou não cabe mais ao desejo do seu coração, Jesus não é mais importante para ela. Também existem pessoas que estão junto o tempo inteiro, como no estado sólido, estão agrupadas. Ainda que você não faça aquilo que elas desejam, elas estão junto, porque te amam. E igreja é mais ou menos assim. Você pensa numa igreja de uma forma quando você está do lado de fora. Quando você passa por ela, você não percebe muito o que acontece. Você só percebe de fato e de verdade o que é a igreja quando você passa a fazer parte dela. Em outra parábola, Jesus disse que nós não devemos separar joio de trigo, que isso quem faz é o próprio Deus. E dentro da nuvem, a gente ainda está no processo do raio, só para você se situar, e você já vai entender. Existem elementos da mesma essência, com estruturas diferentes, gasoso, líquido ou sólido. Você já deve ter percebido, por exemplo, que o pastor trata pessoas de maneira desigual. Como que é isso, pastor? É preciso tratar pessoas desiguais de maneira desigual para que elas se tornem iguais. Se você tem alguém que é deficiente, por exemplo, e deseja adentrar a um ônibus, o motorista vai parar o ônibus. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, desce o elevador, a cadeira entra no elevador, sobe e aqui entra no ônibus. Mas se você que não tem nenhum tipo de deficiência chegar e fizer sinal a um ônibus, num ponto de ônibus, o motorista vai parar e simplesmente vai abrir a porta. Ele está te tratando de maneira desigual. A atenção a um deficiente e a atenção a uma pessoa que está na sua plena saúde é diferente, para que ambos se tornem iguais, tenham o mesmo direito e o mesmo acesso de entrar no ônibus. É mais ou menos assim que acontece na vida pastoral. Você trata pessoas desiguais, de maneira desigual, para que elas se tornem iguais. Para uns, a palavra será mais dura, para outros, a palavra será mais branda, para outros, terá que ser uma palavra de afastamento, para outros, a palavra será de proximidade, para que todos se tornem iguais. O que me choca não é isso, estruturas diferentes. O que me choca é o que acontece dentro da nuvem. Porque o vento sopra, e se tem uma coisa que o homem ainda não aprendeu a controlar é o vento. E quando o vento sopra na nuvem, faz com que a nuvem ande, mas o interessante não é como está a nuvem por fora, mas é como ela está por dentro. À medida que o vento sopra, os elementos que estão dentro da nuvem entrarão em choque,
entrarão em conflito. Os elementos começarão a se degladiar, o que é sólido com o que é líquido, com o que é gasoso. E isso aqui eu parei para analisar, porque de vez em quando é assim. Deus permite que a nossa vida de vez em quando tenha alguns atritos, tenha alguns choques, tenha algumas desavenças. Mas à medida que os elementos dentro da nuvem, de mesma essência, de estruturas diferentes, entram em atrito, em choque, eles começam a gerar uma homogeneidade. O que é duro passa a não ser tão duro, o que é gasoso passa a não ser tão dissipante, o que é líquido passa a não estar tão volúvel. As coisas começam a mudar, os elementos começam a entrar em uma homogeneidade, em uma conformidade. É por isso que de vez em quando dentro da igreja acontecem algumas coisas que a gente não sabe explicar, mas o Espírito de Deus faz para com que aquele que é muito duro passe a ser mais brando, passe a ser mais tolerável com aquele que está chegando agora. De outro modo, a pressão chega e aquele que está chegando agora passe a ter mais estrutura. Então os elementos vão ganhando homogeneidade, até que se descobre algo dentro deles, e eu quero que você preste atenção aqui. Dentro da nuvem, mesma essência e estruturas diferentes. E há alguém que vá de vez em quando julgar umas pessoas por estruturas diferentes. Nem todos suportam a mesma coisa, nem todos caminham na mesma velocidade, nem todos servem a Deus com o mesmo afinco. Para alguns será necessário orar todo dia, vestir vestes muito longas, para outros não. Alguns vão dizer que não podem ver televisão, por exemplo, para outros não vão ter nada demais. Alguns vão passar o dia inteiro com seus smartphones, outros vão dizer que isso rouba muito tempo de Deus. Estruturas diferentes, formas de pensar diferentes, mas que desejam estar em forma homogênea. A questão não é a estrutura que eu tenho, mas a carga que possuo, porque os elementos dentro da nuvem serão carregados de duas maneiras básicas. Primeiro, carregados de prótons. Segundo, carregados de elétrons. À medida que os elementos se chocam, os elementos de estruturas diferentes, alguns são positivos e outros negativos. Quando os elementos se chocam, o natural seria que eles trocassem cargas, ou seja, ficassem neutros, se anulassem, como no caso da estrutura. O que é líquido com o que é sólido fica homogêneo. Mas no caso de carga, aquilo que eles carregam, isso não vai acontecer, eles não vão se anular. O que vai acontecer, pastor? O que é positivo vai ficar mais positivo, e o que é negativo vai ficar mais negativo. Vê se não parece ou não te lembra com algo que a Bíblia diz, porque aquele que é santo se santificará mais, e aquele que é sujo se sujará ainda mais. E com o passar do tempo isso vai se evidenciando. Esse é o processo de construção. Raio, você não vê, não percebe, mas ele está ali e dentro da nuvem. Aí entra o segundo estágio. Qual é o segundo estágio? Trovão. No trovão é o período ou o lugar que nós vamos ouvir, porque esses elementos de estruturas diferentes, de cargas diferentes, eles vão se chocar, e no choque, olha o que vai acontecer. Os elementos que são positivos, eles vão ficar ali, e os elementos que são negativos, eles vão crescer, eles vão aumentar de forma quantitativa. Se eram 2, passarão a ser 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E vê se não te lembra com outro texto que a Bíblia diz: um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Uma laranja podre apodrecerá todo o restante. Se há algo de ruim, isso vai sendo contaminado, proliferado. E é o que vai acontecer dentro da nuvem. O que é negativo vai começar a crescer, 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 até que um ponto vai chegar. E nesse ponto que vai chegar, os elementos que são negativos, eles vão começar a comprimir os elementos que são positivos. Quem me ouve, diga amém. Nesse período, os elementos que são negativos vão comprimir os que são positivos. E aqui vai acontecer algo que eu quero chamar a tua atenção. Você já viu uma bola de encher, que nós enchemos em aniversário? Nós sopramos ela e de repente nós damos um nó, e a bola está ali, e o ar está preso lá dentro.
No final da festa, as crianças têm o costume de apertar aquela bola e a bola estoura, explode e faz um barulho. O gás que foi soprado ali dentro é uma matéria inteligente. Quando a criança aperta, a gente não percebe de fora o que acontece, mas a pressão que a criança exerce dentro daquela bexiga faz com que o gás que está ali dentro perceba que o espaço que ocupava e que ocupa mediante a pressão não condiz com o tamanho que ele tem agora. Ou seja, o gás entende que ele cresceu mediante a pressão e que o espaço que ele tem não comporta mais o tamanho que adquiriu. Ele precisa romper. Quando o gás entende isso e rompe, a bexiga que o aprisiona o liberta e ele passa a ocupar um espaço maior. É exatamente a mesma coisa que acontece dentro da nuvem. Os elementos negativos começam a comprimir os que são positivos, e comprimindo os que são positivos, eles vão chegar até a beirada da nuvem, até que eles possam decidir. E eles têm dois caminhos. O primeiro, eles caem da nuvem, se precipitam. O segundo, eles vão romper, e ao romper acontecerá um movimento que nós chamamos de rarefação. O barulho vai acontecer, e aonde você estiver, você vai ouvir o que está acontecendo. É o momento de alguém dizendo que mediante a pressão cresceu. De vez em quando a gente chega na igreja e a gente está assim. A pressão que é exercida sobre nós é grande no dia a dia, na rotina. As coisas negativas da nossa vida começam a nos impulsionar até que a gente chega no nosso limite. E chegando no nosso limite, a gente tem duas escolhas simples. A primeira, a gente cai. A segunda, a gente rompe. É por isso que de vez em quando você chega na igreja e de repente você escuta um barulho. Um glória a Deus ali, um aleluia lá, uma língua estranha acolá, um louvor ali, um outro louvor lá. Talvez alguém que olhe de longe perceba e diga assim: motivos não tem. Mas é alguém que entendeu que a pressão que está sofrendo lhe fez crescer, e lhe fazendo crescer entende que precisa romper. E aí escolhe que a escolha não é cair, a melhor escolha não é desviar, a melhor escolha não é se contaminar. Se contaminar, pecar, adentrar ao sistema que o mundo diz, é escolha de quem já está negativo, porque diz o texto, que quem é negativo, de quem se suja, vai se sujar mais, mas a escolha de quem é santo e de quem quer crescer, não é se contaminar, não é desviar, não é ficar bicudo, não é ficar irado. A escolha de quem deseja ser santo é: eu vou romper, porque eu entendo que a pressão que está sendo exercida sobre mim, está me preparando para um dia em que Jesus virá, vai me chamar e eu preciso subir. Você tem duas escolhas nesse culto essa noite. A primeira é ceder a toda a pressão que fazem e a pressão que o mundo te exerce. E a segunda é entender que você precisa crescer. E enquanto você não crescer, a pressão não para. Deus nos aperta, Deus nos faz entender que nós precisamos crescer. Aí alguém chega no culto sem motivo nenhum, mas vai abrir a sua boca para adorar a Deus, porque entende que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor para sempre. Como os testemunhos que ouvimos aqui, alguém vai entender que não há motivos que possam roubar a adoração devida que é dele por direito. É o momento em que alguém chega no culto e entende: por mais que a pressão seja grande, por mais que a pressão me faça parar ou tentar desistir, eu entendo que eu preciso ocupar um espaço maior, e nesse espaço maior eu preciso adorar a Deus. É quando a bexiga estoura, faz barulho. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: barulho não traz presença de Deus, mas quando a presença de Deus chega, a evidência disso é que alguns barulhos acontecem. Nesse ponto, a matéria chega ao quarto estágio, que se chama plasma.
ela é modificada. Ela tem todas as propriedades do gasoso, do líquido e do sólido. Quando isto aqui acontece, redobre sua atenção, os elementos que estão na nuvem foram mudados. Eles não têm mais um estágio natural, eles romperam, eles cresceram. E entenderam que o espaço que ocupam não condiz mais com a forma que estão. Nesse momento aqui, é o momento que em qualquer lugar que você esteja, você ouve aquele estrondo, e é o trovão. E aí vai se evidenciar o que Jesus comparou, que é o relâmpago. É o conjunto do raio e do trovão. Nesse momento, é o momento que você olha para o céu e você vê aquele feixe de luz cruzando de ponta a ponta. A matéria que está no quarto estágio, no plasma, ela está transformada. Só que essa matéria transformada será atraída pelas matérias que estão na Terra. Quando a matéria que está na nuvem é atraída pela que está na Terra, ela desce. Mas ao chegar na atmosfera, a matéria que veio da nuvem entende que a matéria que está na Terra não está no mesmo estágio do que ela. Então o que acontece? Ela para. E ao parar na atmosfera, ela atrai o que está na Terra para cima. Quando ela atrai o que está na Terra para cima, a matéria da Terra não pode ter comunhão, conectar-se com a matéria que está na atmosfera. Ela precisa ser transformada. E ao tocar no plasma, a matéria que está na Terra e que subiu, ela será transformada. Bom, peraí, se Jesus está comparando isso à sua vinda, vamos ver se bate, porque o texto diz assim, precisa ter barulho, concorda comigo? Porque eu te disse que na rarefação produz barulho, é o estágio de romper. Então vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Porque há um texto que diz, e ante ao soar da última, tem barulho, não tem? É a evidência. Só que o processo de ponta a ponta é como a velocidade da luz, leva menos de 0,1 segundo, esse processo inteiro. Bom, então precisamos comparar para ver se bate com o que a Bíblia diz. E também há outro texto que vai dizer que ninguém sabe nem o dia e nem a hora que ele virá. Como um ladrão que vem, como num abrir e num fechar, a única coisa que você consegue fazer em menos de 0,1 segundo, bem próximo à velocidade da luz, abrir e fechar os olhos. Até aí então bate tudo certo, mas há um problema, é que até então fica tudo bem, mas o problema é que a matéria que está na Terra, para encostar na matéria que está na atmosfera, ela precisa ser transformada, ela precisa ser atraída. A Bíblia vai dizer que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, nem eu e nem você temos o direito, mas a questão é que Jesus diz no final do versículo, que o Filho do Homem virá. Mateus capítulo de número 1 vai dizer que Jesus nasce e vai relatar a genealogia de Jesus, e eu quero fazer uma análise aqui rapidinho com você, e já termino a mensagem, você vai entender. Quando eu e você nascemos, nós fizemos um teste chamado teste do pezinho. Nesse teste nós descobrimos duas coisas muito importantes, e uma informação relevante para mim, para a tua vida, para o restante dela. Primeiro, nós descobrimos que nós temos um tipo sanguíneo, e ele pode ser O, A, B ou AB. O segundo teste é que nós temos um fator RH, e ele pode ser positivo ou negativo. O que determina o seu tipo sanguíneo é a herança genética da sua mãe, ela vai determinar o que você terá. A segunda coisa que vai determinar é o seu fator RH, que pode ser positivo ou negativo, e eu vou tentar te explicar. Se o seu sangue for positivo, e você doar o seu sangue para alguém que tenha o sangue negativo, quando o sangue positivo entrar num sangue que é negativo, o sangue dessa pessoa que tem o sangue negativo vai coagular dentro do corpo, e essa pessoa vai morrer, porque as hemácias dela vão se juntar, e o que antes trabalhava separado vai passar a trabalhar junto. Então deixa eu recapitular para você entender. Herança genética da sua mãe, o seu tipo sanguíneo pode ser O, A ou B, ou AB.
Fator RH, positivo ou negativo. O que determina isso é o seu pai. O texto está dizendo que virá como um relâmpago. Mas quem vem é o filho do... Se fosse filho de homem, seria qualquer ser humano. Mas aqui é a contração da preposição de com um artigo definido o. É do. Está especificando. É claro, é categórico e é enfático. Só há um. É definido. E quem está falando aqui é Jesus. Então vamos analisar por Mateus capítulo de número 1. E nasceu de Maria. Se a mãe é Maria, o tipo sanguíneo, quem determina é Maria, humano, tipo é humano. Agora tem um problema, e qual é o problema? É que nesse teste aqui, se fosse fazer o teste do pezinho, tem que descobrir o fator que opera no sangue, se é positivo ou negativo. E se José não é pai genético, e o pai de Jesus é Deus, o fator que opera no sangue não é humano, é divino. Se um sangue positivo é capaz de, colocado num sangue negativo, fazer hemácias que separadas passem a trabalhar junto, me diga, o que é que não é possível através de um sangue que o tipo que opera nele é divino? Ele é capaz de comprar a minha vida e a tua vida e fazer qualquer matéria que esteja separada passar a estar junto. É por isso que através do sangue de Jesus, todo homem tem direito à presença, a acesso a Deus, a acesso ao trono, a acesso ao nome escrito no livro da vida. Jesus está dizendo que um dia voltará para buscar a sua igreja. Eu prefiro exemplificar no texto de Paulo, porque quando a matéria da terra atrai a matéria que está em cima, o texto vai dizer: e ante ao soar da última trombeta, como num abrir e fechar de olhos, nós que estamos aqui seremos transformados, e os mortos ressuscitarão primeiro. E quando o que é mortal se revestir da imortalidade, e o que é corruptível da incorruptibilidade, cumprir-se-á o que fora escrito: tragada foi a morte pela vitória. Um dia Jesus vai voltar e nós vamos encontrar com Ele nos ares. É por isso que a igreja está aqui, é por isso que você serve a Deus, é por isso que nós precisamos abrir mão de pecado, rejeitar pecado, porque um dia Jesus vai voltar. Aleluia. Você pode ficar de pé comigo, por gentileza? Oh, glória a Deus. A igreja está aqui com uma finalidade: atrair um dia para Jesus voltar nas nuvens e buscar-nos para um reino de glória e eterno. A boa notícia é que através do sangue de Jesus, todo aquele que esteja longe pode passar a estar perto. Não há ninguém tão afastado de Deus que não possa ser reaproximado através do sangue de Jesus. Essa é uma realidade que a gente fala, mas não lembra. A gente vem à igreja, dias de culto, nós colocamos a nossa melhor roupa, a gente vem adorar a Deus. Nós cantamos louvores de adoração a Deus. Nós oramos, jejuamos, ofertamos, entregamos o nosso dízimo. Viemos à escola dominical, temos o nosso trabalho, trabalhamos, melhoramos. Mas existe uma realidade que está acima de todas essas. Uma realidade que o nosso dinheiro não compra, que o nosso diploma na parede não pode fazer-nos chegar, de que os amigos, os contatos, os parceiros não podem abrir de porta para nós. O dia em que a gente não vai mais estar aqui e nós seremos transformados para a glória de Deus. Eu quero só te fazer um convite e orar com você. Eu
queria só que você repensasse a tua jornada cristã, independente do cargo que tenha, da posição que você ocupe ou de quanto tempo você tenha de igreja. Naquele grande dia não vai ser a nossa carteirinha que vai nos fazer entrar. Naquele dia não vai ser com quanto tempo de igreja nós temos que vai nos fazer entrar. Naquele dia pouco importa a nossa formação. Naquele dia não importa quanto de dinheiro a gente tenha guardado no banco. Naquele dia nada disso importa. Quem sabe hoje não é um bom dia se você está afastado para aceitar a Jesus. Quem sabe hoje não é um bom dia para você renovar a tua aliança com Cristo. Quem sabe hoje não é um bom dia para você reatar a tua intimidade com Deus. Não deixe que o tempo passe e que você se acostume com uma realidade que é latente. Jesus vai voltar. Aleluia. Eu vou orar com você. Feche os teus olhos. Você fica à vontade se quiser aceitar Jesus. Já temos aqui algumas pessoas vindo à frente. Você fica à vontade. Se você quiser vir reatar a sua aliança, você pode vir para cá. Fique à vontade. Se a verdade do arrebatamento não é uma verdade que ainda dói no teu coração, alguma coisa de errado aconteceu no processo, fique à vontade para vir aqui. A única coisa que eu desejo é que naquele grande dia a gente esteja juntos. Deixa eu lhe fazer um alerta, e esse alerta é profético. Se no teu pensamento e as tuas palavras são: eu não sou mais o que já fui um dia, hoje Deus não me usa mais como me usou um dia, hoje eu não sinto mais a presença de Deus como eu senti um dia, alguma coisa de errado está acontecendo. A Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus. Eu quero estender o meu convite a você também, porque o Espírito de Deus vai lhe renovar essa noite, e você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Eu estou aguardando você aqui para orar pela tua vida. Se você deseja, venha. Eu preciso orar com você. Você que está aí, ore comigo agora por esses irmãos que estão aqui. E se talvez há muito tempo você não sente a presença de Deus, esse é um bom momento para o Espírito de Deus renovar a tua vida. Quem sabe agora você não é batizado com o Espírito Santo. Quem sabe agora o Espírito de Deus não derrama dons sobre a tua vida e te usa como um dia já te usou. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui em tua presença, e há alguns aqui essa noite decidindo-se pelo Senhor, aceitando ao teu nome, reatando a sua aliança. Espírito Santo de Deus, um dia o Senhor volta para nos buscar. Ó Deus, sara as feridas, lava-os com teu sangue. Se há algum deles aqui que algum dia te serviram e se afastaram, que nesse dia o Senhor possa firmar os seus pés sobre a rocha, e que eles fiquem firmes para a honra e para a glória do teu nome, para que naquele grande dia nós possamos estar juntos nas bodas do Cordeiro, adorando ao teu nome. Espírito Santo de Deus, eu quero estender, Senhor, a minha oração aos que estão aqui, que adentraram essas portas e que talvez pela rotina da vida cristã tenham se esquecido dos primórdios, dos dias em que te adoravam de maneira intensa, servindo ao Senhor, orando, cantando, jejuando. Espírito Santo de Deus, que a tua presença possa passar em revista sobre esse lugar,
e que o Senhor possa renovar aqueles que há algum tempo não sentem a tua presença. Talvez aqueles que desejam um pouco mais de intimidade contigo. Kalau Yosemi Daraya, Depromi Kalai, Depronsie. Espírito de Deus, que o Senhor possa sondar os corações agora e derramar algo novo de especial àqueles que estão aqui. Fica à vontade para o Senhor operar como o Senhor quiser, mas que ao findar desse culto saiamos daqui com uma verdade: um dia o Senhor voltará para nos buscar, e que de todas as coisas que percamos, jamais percamos a intimidade e a presença do Teu Santo e doce Espírito sobre as nossas vidas. Fica conosco até a consumação dos séculos. É o pedido da tua igreja e das nossas vidas essa noite, no nome de Jesus. Amém. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estão recepcionando vocês aí. Acompanhem.